Maravilhoso estarmos reunidos como parte do corpo de Cristo para glorificarmos o nome do nosso Deus e recebermos da sua parte uma palavra de poder. Amém? Nós vimos na semana passada o segredo dos vencedores. Amém? Vimos em Pedro ousadia, que na realidade ele confiou, ele creu. Para ele era um fantasma, porque todos gritaram, é um fantasma. E quando esse fantasma, para eles, disse, vem, ele foi. Nós vimos em Davi o quê? A coragem. E nós vimos em Gedeão duas coisas. Encarar a realidade, não temos como mentir sobre a realidade, e vencer as limitações. Liga o ventilador para nós ali, senão Sabia só um parêntese? Nós geramos muito mais caloria nos abanando do que nos refrescando. Porque o tanto de músculo que... Não, mas tá, ó. Não tá calor. E outra coisa, só para nós encerrarmos sobre a semana passada, sempre a visão que Deus nos dá, ela é maior do que os recursos que nós temos. Então, muitas pessoas, elas não começam a fazer alguma coisa, elas não se lançam a fazer alguma coisa porque não têm os recursos. Na realidade, a visão que Deus nos dá sempre será maior do que os recursos que nós temos. E para que nós possamos entrar no segredo dos vencedores, para que nós possamos nos apossar de realmente sermos vencedores, estarmos sempre acima das circunstâncias, nós precisamos de uma coisa, alinhar as nossas prioridades. Então, alinhe as suas prioridades. Porque quem não tem uma agenda completa... Por que muitas pessoas elas se perdem nas finanças? Porque chega no final do mês ou durante o mês, ela nem sabe o que gastou, nem sabe o que deve e nem sabe o que tem. Aí quando ela vai ver, ela gastou muito mais do que ela possui. Ela não alinha, ela não coloca num acerto aquilo que ela precisa. E aí vem o que Jesus nos falou em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, alinharmos a nossa vida é colocarmos o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. E as demais coisas, elas vão se ajustando. Amém? Feche seus olhos. Soberano Espírito Santo, nós precisamos da tua direção, da tua unção. Nós necessitamos de ti, porque tu és o pastor presidente e nós somos eternos dependentes de ti. Ministra as nossas vidas de uma forma especial e dá-nos entendimento da tua palavra, de tal forma que nós possamos mudar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sempre que nós quisermos crescer, nós precisamos alinhar. E por isso, este é um tempo de alinhamento. Tempo de colocar em primeiro lugar o que é primeiro. Parece uma coisa simples, mas não é. Para muitas pessoas, não é simples. Tempo de dar a devida importância ao que é prioritário na vida. Se nós não fizermos isso, queridos, nós vivemos uma aventura chamada vida. E no passar dos dias, semanas, meses e anos, nós somos confrontados com milhares de possibilidades de tomarmos decisões, de fazermos escolhas. E algumas dessas escolhas certamente serão más, outras serão boas, porém, poucas serão as melhores. Vamos tomar decisões, sim, umas más, outras boas. Poucas, porém, serão as melhores. Mas
Uma coisa é certa. E muitas pessoas, elas espiritualizam a coisa de tal maneira, orações são feitas, Pai, tira de mim tudo que não presta para que eu possa realmente andar na tua presença. Pai, faz isso. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus só pode agir, e nós vimos há umas 3 ou 4 semanas atrás, que a oração é o quê? Nós estamos dando a Deus a autorização para agir em nossas vidas. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a capacidade de escolher. Porém, veja isso daqui, ó. Para que nossas escolhas sejam as melhores, devem ser de acordo com os valores deixados por Ele, por Deus, em sua palavra. Toda escolha que nós fizermos contrária à palavra de Deus, não tem como dar certo. E nós vimos, como eu disse há 3 ou 4 semanas atrás, que Deus ele é tão soberano como a sua palavra, mas Deus está limitado pela sua palavra. E outra, nós vimos um item ainda nessa pregação, que Deus ele é soberano até que ele fale. A partir de ele falar, ele está preso à sua palavra. Porque o próprio Jesus disse, passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então não tem como Deus pegar, rasgar a sua palavra e dizer, a partir de hoje vai ser assim. Os homens fazem isso. Rasgamos contratos, quebramos alianças, rasgamos leis, burlamos a lei. Mas com Deus, nem Ele faz e nem quem serve a Ele consegue alguma coisa dele tentando burlar. Não tem como. Então, todos, sem exceção, todos nós temos o mesmo número de horas do dia, temos o mesmo número de dias na semana, mas nem todos temos o mesmo número de anos para viver. E nós vamos vendo. Acidentes acontecem, essa tragédia mesmo em Brumadinho. Ninguém pensava em morrer naquele tempo. Velhos morreram, novos morreram, maduros morreram. Por quê? Nem todos nós temos o mesmo número de anos para viver. E as decisões tomadas durante essa vida, não importa quantos anos vivamos, as nossas escolhas feitas, as prioridades estabelecidas, elas determinarão nosso futuro, ou no planeta Terra, ou na eternidade. Todas as nossas decisões geram consequências para hoje, para amanhã ou para a eternidade. E aí nós vimos Mateus 6,33. Jesus fala sobre alinhamento. É como se Jesus dissesse o seguinte, ó, em Mateus 6,33, ó. Se você me escutar, colocando suas prioridades de forma correta, toda sua vida será alinhada. Pare e pense, quantas consequências estamos tendo hoje, ou colhendo hoje, quantos resultados estamos colhendo hoje, são tudo decisões que nós tomamos, boas, más e poucas as melhores. E segundo o dicionário, alinhar é pôr-se ou dispor-se em linha reta, alinhamento. Enfileirar-se, pôr-se no mesmo nível, medir-se, equiparar-se, concordar com. Tudo isso é alinhar. E não tem como nossa vida deslanchar se nós não nos alinharmos. Por isso, alinhar-se com a vontade de Deus é colocar nossa vida em linha reta, no mesmo nível que Deus estabeleceu para nós. Deus estabeleceu. É medir-nos pelo nível de Cristo, porque cristão é a reprodução de Cristo no seu caráter e na sua missão.
é concordar com Cristo, é ter como padrão de medida o que foi estabelecido por Jesus. Isso é alinhar-se. E nos alinhamos quando entramos nisso daqui. Não tem como, fora disso, nós chegarmos ao que Deus projetou para nós. Gideão teve que alinhar-se para poder cumprir a visão que Deus deu para ele. E se nós formos ver o Brasil hoje, política, econômica e socialmente, nós precisamos nos alinhar. Coisas velhas precisam ser tiradas, coisas erradas precisam ser arrancadas, para que nós possamos nos alinhar e então começarmos a crescer. Não tem como nós crescermos se coisas velhas, se estruturas velhas estão ainda comandando a nossa vida. É necessário nós nos renovarmos. E Romanos 12:2 diz o quê? Que nós devemos não entrar na forma do mundo, mas renovarmos a nossa mente. Com o quê? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o nosso guia, tem que ser o nosso norte. Não há como nós tentarmos adequar a palavra de Deus ao mundo. Não há como nós tentarmos colocar. Tentarmos até tentamos, mas não tem como a palavra de Deus entrar na forma do mundo. E nem nós. O mundo que nós falamos não é o que nós vemos aqui. É a estrutura que Satanás ele estabeleceu. Porque a própria palavra diz que o mundo jaz no maligno. E Jesus mesmo disse, o Deus desse século. É Ele que faz toda essa estrutura. E para que nós possamos nos alinhar com Deus, é só nós lendo, meditando, guardando a palavra de Deus em nosso coração. Amém? Então Jesus ensina a chave, que a chave para satisfazer as nossas necessidades é focar, ter a visão naquilo que Deus tem e quer para a nossa vida. Deus nos ama e tem o melhor para nós. Posso ouvir um amém? O melhor. Agora, e ele mesmo diz, Jeremias 29:11, nessa versão, quem sabe dos meus planos sobre vocês sou eu maiúsculo, Deus. São planos de bem e não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Amém? É Deus. E para que nós possamos viver isso, temos que nos alinhar com Deus. Se nós formos ver, queridos, e hoje tem muitos se formando, pastores, coach, e aí vai, ou seja, técnicos. Hoje é moda ensinar como você conseguir o que você quer. Há muitos gurus, ou seja, muitos coaches no mundo empresarial, ensinando métodos para alcançar depressa o que você quer. Tem muitos, são muitas fórmulas, são muitos jeitos. E no meio evangélico existe muito pregador que não prega outra coisa senão tentar ensinar como você conseguir o que você quer. São profissionais de autoajuda que ganham milhões para dizer como conseguir o que você quer. Fórmulas milagrosas e todo tipo de versículos são ensinados. E é interessante, vem aqueles mantras, né? Pega um versículo, se você repetir, acontece. Porém, eu não vou lhes ensinar como chegar onde você quer e nem o que você conseguir o que você quer. Eu quero me concentrar no ponto que Jesus ensinou, que é esse aqui, ó. No que ele diz que tem para a nossa vida, no que devemos fazer para que sejamos alinhados com o que é divino. Amém? Porque se nós decidirmos colocar Deus em primeiro lugar, ou seja, colocando-o como prioridade em todas as áreas da nossa vida,
espiritual, financeira, sexual, sentimental, familiar, relacional, profissional e vocacional. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Jesus garante, diga garante, que o levará aonde você deve chegar, não aonde você quer chegar. E hoje eu estava ouvindo uma pregação interessante. Por exemplo, se uma pessoa ela vai fazer uma operação ou ela vai para uma entrevista de emprego e aí ela vem, pastor, ora por mim, porque eu vou fazer uma entrevista de emprego. E aí a pastor ora e a pessoa vai. Aquilo não é fé. Eu estou desejando a ele que vá e que você tenha sucesso. Fé, ela só pode ser fé quando ela está baseada na palavra de Deus. Tem uma promessa da palavra de Deus, eu me alinho com ela, eu ando naquilo que Deus tem, coloco aquela palavra em prática, e isso é fé. O resto é tudo autoajuda, o resto é tudo, que Deus te abençoe, como se diz. Mas não é fé. Fé é nós colocarmos a palavra de Deus em prática. E então Deus, ou Jesus, garante que o levará aonde você deve chegar. Veja bem, não aonde você quer, mas aonde você deve chegar. E como é que nós vamos saber aonde devemos chegar? É se nós estivermos alinhados com a palavra de Deus, ouvirmos Deus através da sua palavra. Então, queridos, Jesus te levará ao lugar onde que Ele reservou para você e vai lhe dar o que você precisa ter. Pessoas vão lhe dar fórmulas, lhe darão fórmulas, cobrarão dinheiro para você definir aonde você quer chegar e conseguir o que você quer ter. Mas ao colocar Deus em primeiro lugar, Jesus garante que você chegará ao lugar que Ele quer que você chegue. E você vai ter tudo o que precisa ter. Há uma diferença entre o que eu quero e o que eu preciso. E Deus sabe essa diferença. E quando eu coloco Deus em primeiro lugar, essa dúvida, esse engano do que eu quero e do que eu preciso, ele cai por terra. E aí se estabelece a vontade de Deus, que é perfeita, agradável e não acrescentadores. Amém? Há uma diferença. Muitos, queridos, vão lhe ensinar como subir a escada, como subir depressa e como chegar ao topo rapidamente. Se você fizer essa campanha, 9 dias, 10 dias, 7 semanas, ou não sei, você chega lá. Se você pegar a sua casa e vender e der de oferta, de sacrifício, você chega lá. Ou seja, são escadas que são colocadas para que você suba. E o ser humano, ele quer subir depressa. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa, muitos lhe darão escadas para subir depressa. Mas se essa escada estiver encostada na parede errada, quanto mais depressa subir, mais depressa chegar aonde? Ao lugar errado. Um edifício, queridos, o que ele tem para cima, ele tem para baixo. Ele só pode começar a subir depois que ele tiver descido. E nós só poderemos começar a crescer, a subir essa escada, depois que nós basearmos, depois que nós estruturarmos a nossa vida em Deus e na sua palavra. Senão não tem como. Nós precisamos pensar nisso. Subir é fácil. Encosta a escada e sobe correndo. Mas e o tombo depois? Ou chega no lugar que não deve chegar. Olhei uma coisa, gostei daquilo, é meu. E parto para cima. Quantas pessoas quebrando a cara em tantas áreas da vida, porque quiseram coisas fáceis. Dá para ver, nós vamos vendo, numa das operações, por exemplo, Lava Jato, quantos ficaram ricos?
Quantos roubaram, acharam que nunca seriam descobertos, ou seja, chegaram no lugar, que carrão, que casa, quanta fazenda, quantos bens, tu é bem sucedido. Escadas encostadas em paredes falsas. Subiu rápido, mas chegou ao lugar errado. Por quê? Faltou temor, faltou obediência, faltou alinhar a sua vida ao que Deus tinha preparado. Queridos, veja isso, ó. Pessoas sobem qualquer escada o mais rápido possível, sem se importar se atrás de si fiquem casamentos destruídos, filhos negligenciados, saúde arruinada e falência espiritual. E como tem? Como tem pessoas que se dizem filhos de Deus com tudo isso rebentado? Por quê? Simplesmente porque encostaram a escada e eu vou subir. Sem base, sem estrutura, sem fundamento. Isso precisa mudar na vida daqueles que se dizem filhos de Deus. Agora, pensando nisso, que adianta correr atrás de coisas, correr atrás de ambições pessoais, se atrás de si fica um rastro de destruição? Não valeu a pena, porque a escada está encostada na parede errada. Pastor Josué Gonçalves, ele diz, não todo sucesso do mundo não vale uma família destruída. Todo sucesso do mundo não vale uma saúde rebentada. E até tem, não lembro quem foi, se foi Gandhi, foi um desses aí que disse, o ser humano, ele gasta toda a sua saúde para ganhar dinheiro. E depois ele gasta todo o dinheiro tentando manter a sua saúde. De que adianta? Não é melhor viver a vida inteira, por exemplo, na média, e chegar no fim da vida com saúde? Eu digo saúde em todas as áreas, não falo apenas saúde física. Todas as áreas. Não vale a pena nós gastarmos e depois chegarmos a um lugar que não leva a nada. Precisamos, queridos, alinhar nossas prioridades. Porque se elas estiverem desalinhadas, nossas vidas estarão em desalinho. Vá pensando bem nisso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse versículo, eu acredito que todos nós sabemos de cor. Mas quantos de nós estamos com as prioridades alinhadas? É muito fácil entrar em desalinho. Nós corremos atrás do urgente e deixamos o importante para trás. Se nós não tivermos uma agenda, se nós não tivermos alinhados, tudo aquilo que é urgente vem e vai tomando, vai entrando à frente do importante. O importante é ter a família rendida aos pés de Cristo, mas daí vem o urgente tudo e esse vai ficando para trás. E quando nós abrimos os olhos, a nossa família está destruída. Mas eu fiz o urgente. Mas eu cheguei lá. E a família? Muitas vezes uma promoção, muitas vezes chegar, não vale a pena se atrás de nós ficou o quê? A destruição. Então, queridos, o texto diz, buscai primeiro. Duas palavras importantíssimas. Veja bem, descobrir, examinar minuciosamente, investigar, pesquisar, esquadrinhar, tratar de obter, procurar adquirir, empenhar-se, ir ao encontro de alguém ou algo. Tudo isso significa buscar. Buscai primeiro. Descubra, examine, investigue, pesquise,
Esquadrinhe, ou seja, coloque no esquadro. Trate de obter, procure adquirir, empenhe-se, vá ao encontro de alguém ou de algo. Buscai primeiro. A nossa primeira atitude ao despertar cada manhã deve ser buscar conexão com o nosso Criador. Posso ouvir amém? Ou seja, que seja Deus o nosso primeiro pensamento, que seja Ele a dominar as nossas emoções e ditar as nossas decisões. Buscar a cada dia conectar-se com Deus deve se tornar a nossa prioridade, ou seja, a coisa mais importante da nossa vida. Agora, deixa eu lhes dizer uma coisa. Cuide disso daqui, ó. Conectar é algo que corremos atrás. Não vai cair do nada. Queridos, ninguém tem assim aquela paixão. Claro, toda regra tem exceção. Eu digo, no geral, a pessoa não tem vontade de orar. A pessoa não tem vontade de estar lendo a Bíblia. Mas nós corremos atrás, nós damos uma ordem ao nosso corpo. Eu nunca esqueço de algo que a apóstola Valnice foi que falou. Ela disse o seguinte, ela ia orar, o sono chegava. O que ela fazia? Ela orava caminhando. Assim, ó, corpo, se você dormir, você vai cair e vai se arrebentar. Você vai orar sim. Então, não dá para orar sentado, não dá para orar ajoelhado. Vai orar como? Caminhando. Conectar-se a algo que nós corremos atrás. Quer ver? É um esforço, uma busca que exige determinação e disciplina. Se nós não nos determinarmos, se nós não nos disciplinarmos, não vamos fazer. Amanhã eu começo. É a mesma coisa que ou dieta. Agora, entrando o mês, agora eu vou começar. E fazer, entra o mês e... Por quê? Não tem determinação e nem disciplina. Buscai primeiro. Conserve-se buscando. Busque primeiro hoje. Busque primeiro amanhã. Busque primeiro na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Ou seja, busque primeiro. E outra coisa, buscar primeiro é escolher o mais importante e colocá-lo em primeiro lugar. São duas coisas em primeiro lugar. Duas coisas. Que é o reino e a justiça de Deus. Você tem que orar para saber qual é a primeira coisa na sua vida. Você não tem que orar. Perdão, eu engoli o não. Você não tem que orar o que é primeiro em sua vida. Ninguém tem que jejuar para perguntar a Deus, o que tu queres para a minha vida? Não é preciso. Outra coisa, não temos de buscar a opinião de ninguém, nada de debater, muito menos discutir. Qual é a prioridade na minha vida? Jesus já disse, está na sua palavra. Jesus disse que a prioridade da nossa vida é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o que está escrito na palavra, eu não tenho que perguntar para Deus, eu não tenho que jejuar, eu não tenho que buscar o entendimento de alguém. Está escrito, é para ser cumprido. E aí que eu digo, não precisa espiritualizar a coisa. Agora eu vou ter um tempo de jejum e oração para ver o que Deus quer para mim. Está escrito. Mas para que eu possa buscar em primeiro a Deus, todas as demais coisas deverão ser filtradas por essas duas questões. Quais são? O reino de Deus e a justiça de Deus. Veja bem, filtrar qual profissão ter, onde trabalhar, como gastar o tempo, com quem se casar, como gastar dinheiro, quais coisas comprar, que coisas fazer. Será que nós temos noção
E quantas decisões precisamos tomar a cada dia? Mas como decidir? Como tomar a decisão certa? Nossas decisões devem ser filtradas por essas duas perguntas. Isso é para o seu reino? E isso tem ligação com a sua justiça. Se nós não filtrarmos todas as nossas decisões, por isso nós erramos o caminho, nós desalinhamos a nossa vida, nós saímos do propósito de Deus. Por exemplo, o meu trabalho tem a ver com o reino de Deus? O meu trabalho pode ser um canal para o reino de Deus? Tem ligação com a sua justiça? Se nós compreendermos isso, ou compreender isso é poderoso e pode transformar o seu casamento, o seu trabalho, a sua profissão e as suas finanças. Tudo quanto uma pessoa faz, ela deve fazer para a glória de Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. Então, se uma mulher só faz as coisas para agradar o seu marido, ela está fazendo errado. Se o marido faz as coisas para agradar a sua mulher, está fazendo errado. Não sei se vocês já viram um triângulo. Triângulo, homem, marido, mulher e em cima Deus. Quanto mais o marido e a mulher sobem em direção a Deus, mais eles se aproximam. Então, a minha função, a função da minha esposa, a nossa função é agradar a Deus, glorificar a Deus. E isso é para o seu reino, tem ligação com a sua justiça. E aí, queridos, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos aproximamos. Eu agrado a Deus, ela agrada a Deus e nós nos agradamos. Simples, né? Muito simples. Então, queridos, fazer tudo para o reino de Deus e para expressar a sua justiça mudará seus relacionamentos e transformará sua família. Filtrando todas as suas decisões por essas duas perguntas, você estará conectado com Deus e com suas bênçãos. Da mesma maneira como a luz se projeta através da lâmpada, a vida de Deus se projetará através da sua vida. Essas duas questões devem guiar todas as nossas decisões. Isso é para o seu reino, isto é para a sua justiça. Por exemplo, alguém lhe faz mal. Antes de reagir, você deve questionar. Isso é para o seu reino? A reação que eu vou ter é para o seu reino? Isso tem a ver com a sua justiça? Ou seja, em meus passos, o que faria Jesus? Se vingaria? Tiraria satisfação? Buscaria a justiça? Em meus passos, o que faria Jesus? E eu lhes garanto que cada uma das suas decisões será diferente. E muitas vezes teremos, guarde isso, muitas vezes teremos de abrir mão de coisas por causa do reino e da justiça de Deus. E como é difícil nós abrirmos mão de coisas. Se todas as nossas decisões forem filtradas pelo que Jesus diz, elas serão diferentes. Tudo irá bem e a bênção de Deus repousará sobre as nossas vidas. Amém? Porque ao filtrar tudo pelo que Jesus disse, não sobrará muitas opções de como vamos reagir diante de uma crítica, de uma calúnia, diante de uma tragédia ou diante de uma perda. A vida de Jó, ela nos ensina.
Jó, o homem mais rico, com seus filhos. Dá-lhe um pouco, perde tudo. Dá-lhe um pouco, perde os filhos. Dá-lhe um pouco. E no final, perde inclusive a saúde. E aí chega a mulher e diz, mas você ainda está com esse Deus? Você amaldiçoa ele e morra. Aí ele chama ela de louca e ainda diz, ó, Deus deu, Deus tirou. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Então sobra poucas opções quando nós filtramos as nossas decisões por essas duas questões. Tem a ver com o reino, tem a ver com a sua justiça. Então, queridos, todas as nossas atitudes serão diferentes quando estivermos conectados com o trono, pois a influência do trono marcará o nosso modo de agir e o nosso modo de reagir. Por isso, não podemos ter outra atitude que não a que Jesus ensinou. Todo aquele que começa seu dia conectado com Deus vai cantar uma canção de alegria, de felicidade, porque é isto que Deus traz para todos aqueles que estão conectados com Ele. O que é depressão? Depressão é uma perda, a pessoa quer, porque é meu, que não tem, ela entra em depressão. Se ela, como vimos antes, uma perda, uma tragédia, ou seja o que for, ao invés de entrar para o lado da depressão, ela glorificar a Deus, ela vai viver o que, hein? Alegria. Muda tudo. Eu não tenho tempo de me deprimir, eu não tenho tempo de ficar triste, eu não tenho tempo de me colocar para baixo se eu estiver conectado com o trono, se eu estiver na presença de Deus, se eu buscar a Deus em primeiro lugar. Posso ouvir um amém? Não resta muita opção. Então, antes de qualquer coisa na nossa vida, ou antes de tomar qualquer coisa, tomar lugar na nossa vida, nós devemos alinhar o nosso coração com Deus, nos conectando com Ele. Considere, se você buscar o reino de Deus, se Deus for o primeiro na sua vida, logo pela manhã, se Ele for o seu primeiro pensamento, algo extraordinário vai marcar a sua vida. Certamente o seu dia será melhor, a sua vida será mais suave, o seu cristianismo será mais feliz, porque você estará colocando suas prioridades no lugar certo. E aí nós temos a tendência de, mas eu não tenho tempo. Será que não temos? Temos tempo sim. Sobra tempo para tudo. E se nós cairmos doente hoje, serão semanas, quem sabe, no hospital. Como é que não tinha tempo? Porém, queridos, não adianta dizer que vai buscá-lo quando tiver tempo. E eu não quero ser legalista, por exemplo, você tem que orar 1 hora por dia, senão você não se conecta com Deus. Você tem que ler 10 capítulos por dia da Bíblia, senão você não vai estar conectado com Deus. Não podemos ser legalistas. Mas devemos dar o nosso primeiro tempo a Deus, buscá-lo em primeiro lugar. Se você não dispõe realmente de 1 hora, levante-se 15 minutos mais cedo. Tenha 15 minutos com Deus realmente. E comece com 15 e vai subindo. Crie o hábito. Tome a primeira parte do seu dia para ler a palavra de Deus, para falar com Deus e deixar que Ele fale com você. Por quê? Só há um lugar que Deus quer na sua vida. Sabe qual é? Esse aqui, toda a sua vida. Primeiro, preeminente, único. Deus só quer isso. E deixa eu lhes dizer uma coisa, já lhes falei algumas vezes. Deus não faz diferença entre o santo e o profano.
O que isso quer dizer? Ah, não, agora eu vou para a casa de Deus. Aí, santo. Ah, não, agora eu vou fazer tal coisa. Então, se você tiver em relação sexual, se você tiver lavando roupa, se você tiver fazendo as necessidades, aonde você estiver, Deus não faz diferença entre santo e profano. Ele nos vê como um ser espiritual, ligado a Ele ou ligado ao inimigo. Por isso, só há um lugar que Deus quer na sua vida, toda a sua vida. Primeiro, preeminente, único. O lugar supremo da nossa vida deve ser dedicado a Deus, pois, guarde isso aqui, ó, só teremos tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Deus quer os primeiros momentos de cada dia. Ele quer a maior intensidade das nossas emoções. Porque é interessante, né? Às vezes na frente de um jogo de futebol, aí uma torcida, meu Deus do céu, e parece que vai se arrebentar todo. Aí na presença de Deus, cadê? Intensidade das emoções, a maior força dos nossos pensamentos, o supremo vigor da nossa vida. Por que nós fazemos os cultos pela manhã, inverno e verão? Porque de manhã você está descansado. O que acontece quando se faz um culto à noite? Que a maioria faz. O que você tem? Porque pela Bíblia, biblicamente falando, 6 dias trabalharás e o 7º descansarás. Não importa se o 7º é sábado ou domingo, eu estou falando, trabalhe 6 dias e 1 descanse. O que as pessoas fazem no final de semana? Tudo aquilo que elas não fizeram na semana. E a noite de domingo vai estar como? Cansado. Passou 5 minutos da hora, está assim, ó. Amanhã tem que trabalhar, não termina nunca. Está cansado. O supremo vigor da nossa vida, a maior força dos nossos pensamentos, o primeiro momento da nossa vida, ou seja, as primícias. Precisamos entender isso. Então, queridos, não podemos dar o resto para Deus. A cada dia, a cada semana, a cada segundo, Deus não pode ser segundo, terceiro. Ele tem que ser o supremo. Ele tem que estar acima de qualquer coisa. Posso ouvir um amém? E isso é uma decisão. Buscai primeiro o reino de Deus. Mas o que significa reino? Veja bem, reino quer dizer domínio, governo, soberania e liderança. Jesus ordena buscar em primeiro lugar o reino. Então nós precisamos entender o seguinte, ó. Todo reino tem um rei. Todo rei tem um trono, que é o assento da autoridade a partir de onde o rei governa. Sim ou não? Você sabe qual é o único direito que o súdito de um reino tem? É o direito de obedecer ao rei. Lembra que no militarismo se diz qual é o único direito que o aluno tem? É o direito de não ter direito. A mesma coisa o súdito. O único direito que o súdito tem é obedecer ao rei. E na obediência ao rei, um escravo, por isso que a Bíblia fala de servo, de escravo. Não que Deus escravize, mas você se conecta a Ele e tem Ele como Senhor. O escravo ele não se preocupa com o que come, nem aonde dorme, nem com o que veste. Porque o seu Senhor supre a ele. Por isso, Mateus 6,33 diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não me preocupo com as outras coisas. Eu me preocupo em agradar ao meu Senhor, obedecer ao meu Senhor, ir de encontro a Ele. E as coisas vão
sendo acrescentadas. Mas as nossas preocupações são tantas, com tantas coisas, que o Senhor de tudo é deixado de lado. A fonte de tudo quanto precisamos é deixada de lado. A função do súdito é fazer o que o rei deseja. Por isso, queridos, buscar o reino quer dizer buscar o governo, o controle, o domínio, a vontade e a soberania de Deus na minha vida. Guarde isso daqui, ó. Tem um rei que está no controle do reino e a sua palavra e vontade são as únicas que importam. Uma coisa é certa, queridos. No trono do nosso coração, nós temos um trono, sim, temos um trono. Alguém está sentado nele para governar, ou sou eu e você somos nós, ou é Deus. E eu não quero nem falar no diabo. Por quê? Porque estamos falando para crentes. Porque tem gente que já é do diabo mesmo. Aí é outra coisa. Quem não aceitou a Cristo é filho dele, do diabo. Mas há muitos crentes que não se deixam governar por Deus, ou não deixam Deus governar a sua vida. Diga isso assim, ó. Diga assim: como cristão, quem deve estar assentado neste trono é Deus. Eu não posso estar assentado no meu trono fazendo a minha vontade. Amém? Não tem como. A todo instante, queridos, nós vamos ter que decidir, ó, fazer o que eu quero ou fazer o que Deus quer. No momento em que você decide fazer o que você quer, as demais prioridades da sua vida se desalinham, elas vêm abaixo. É igual ao efeito dominó. Quando uma pedra cai, as demais vão caindo. Mas aí surge uma pergunta, que essas são perguntas que elas são inerentes à natureza humana. Quando é que eu vou fazer o que eu quero? E eu? Como é que fico eu nessa história? Se é só Deus, só Deus, só Deus e eu? E a minha vontade? E aí vem mais. E o meu gosto? E a minha preferência? Ah, quando é que eu vou realizar os meus desejos? Guarde isso, queridos. Que aqui está a beleza da vida. Temos todos esses questionamentos, temos, mas aqui está a beleza da vida, ó. Quando decidimos que em nossa vida, em todo tempo, queremos o que o rei quer para a nossa vida, nós teremos o que nós queremos. Posso ouvir um amém? Simples assim. Eu deixo ele governar, eu decido que ele é o que manda, é o que governa, é o que está sentado no trono, e então eu tenho o que eu preciso, eu tenho o que eu quero. Quando eu decido que só farei o que o rei deseja, eu terei o que eu quero, porque eu tomei uma decisão que eu só quero o que ele quer. Logo, a sua vontade se torna a minha vontade. Não é maravilhoso? Outra coisa, e a vontade do rei é bem-vinda, é maravilhosa e me faz feliz com o que ele tem para mim. Ou seja, o que eu quero o que ele quer, e o que ele quer, eu quero. A vontade de Deus se casa com a minha vontade, ou a minha vontade se casa com a dele.
Não sei onde o negócio acontece. Eu só sei o que ele quer, eu quero, e o que eu quero, ele quer. Não é maravilhoso? Ou seja, já nos conhecemos, andamos juntos e vamos sendo supridos em todas as áreas da nossa vida. Outra coisa, estamos irmanados numa mesma vontade e eu tenho prazer em servi-lo. E não é sacrifício, não é peso, é alegria e satisfação. Amém? Então, o que nós precisamos fazer, queridos, é colocarmos Deus em primeiro lugar. Feche seus olhos. Vamos orar juntos. Diga assim: Pai, mas com uma voz realmente de salvo. Pai, assuma o controle da minha vida, pois Tu és o meu Rei, o meu Senhor e o meu dono. Renuncio o trono da minha vida e o entrego ao Teu controle. Não quero mais me governar. Revogarei o meu governo e o entregarei a Ti. Hoje, entrego o meu tempo, a minha vida, consagro a Ti o meu dinheiro para servir o Teu reino. Pai, eu sei que vivendo na Tua presença e seguindo a Tua vontade, Teu caráter se manifestará em mim e através de mim. Quero que a minha vida aqui na terra gire em torno de Ti. E quando o meu corpo descer à sepultura e o meu espírito alçar voo para as mansões celestiais, encontrarei ali o meu destino eterno. Não porque começarei a viver na Tua presença, mas porque será apenas a continuidade da decisão que tomei aqui na terra. Somente Tu és supremo. Tu és o único em minha vida. E nesta segunda-feira, não quero levantar da cama, como levantei na segunda passada, mas quero despertar para me encontrar contigo. Não quero pular da cama e sair correndo como um pagão distanciado de Ti. Quero despertar para me encontrar contigo, ouvir a Tua voz e receber a Tua direção. E que isto marque o meu dia na Tua presença. Não quero mais correr na Tua frente para fazer o que eu quero e ir aonde eu quero. Quero parar e ouvir a Ti o que queres de mim. Porque a Tua vontade é o supremo bem da minha vida. Te peço perdão por todas as vezes que as pessoas olharam para mim e não conseguiram ver o Senhor. Pai, eu te peço que Cristo seja visto em mim, no meu trato, na minha palavra, no meu modo de agir, no meu modo de trabalhar e de desempenhar as minhas obrigações. Tudo isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Glória a Deus.